Em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Fraiburgo, queremos dar as boas-vindas para você que está acompanhando a Semana Santa, programação especial feita com muito carinho para você, para a sua família, para os seus amigos. Compartilhe com a sua família, com os seus amigos, marque ali os seus amigos, mande a sua mensagem durante a programação, pode ser pedido de oração, de agradecimento, falando alguma coisa que você sentiu ao ver a programação. Pode mandar, no final, algumas mensagens serão lidas em nossa programação. Se você tivesse uma obra de arte muito valiosa e tivesse que entregar na mão de um artesão, de um artista, de um arquiteto, de alguém que fizesse reparação nesta obra de arte, quem você procuraria? Então, meu amigo, não entregue a sua vida nas mãos de quem não entende o seu sofrimento, não entende a sua dor, não sabe o que você está sofrendo sobre o seu pecado, a sua realidade. Entregue as suas mãos na vida e nas mãos de Jesus. Ele, com certeza, é o grande restaurador de almas. A programação vai até o próximo domingo, esta semana, começando hoje, às 8 horas da noite, indo até sexta-feira, sábado às 10h30 da manhã, e encerra no dia 4 de abril, às 8 horas da noite, ou às 20 horas. Apenas uma nota de esclarecimento que gostaríamos de passar para você que acompanha a nossa programação. No Brasil, ontem, foi o pico de mortes por causa da Covid-19. Segundo informações repassadas, 3.251 mortes. E a liderança não pode estimular a abertura da igreja agora. Temos que aguardar mais um pouco. O contexto da pandemia seria o ideal termos encontros presenciais, abraços, cumprimentos, mas, por respeito e atendendo aos apelos das autoridades, estaremos com as nossas igrejas momentaneamente fechadas. Nós estamos aqui num pequeno grupo, respeitando o protocolo da vigilância sanitária, tendo todo o cuidado, fazendo toda a higienização de microfones, equipamentos, tá? Para que a gente possa, desta forma, manter todo o cuidado e o nosso respeito. A liderança da Igreja Adventista aqui na região, por prudência, decidiu então não abrir a igreja. Tá? A programação está sendo transmitida para você via Facebook, com o propósito de que a mensagem chegue até o seu lar, até a sua vida. Você que é adventista, marque os seus amigos, busque ali as pessoas com quem você tem contato, para que todos, indistintamente, possam receber a mensagem da Semana Santa. Um abraço para você, seja bem-vindo a esta programação. Daqui a pouco, o pastor Jonas Soares Silva vai falar sobre o tema Uma Figueira Sem Frutos. Boa noite a você que está em casa. Nesse momento nós gostaríamos de convidá-lo a cantar, a louvar a Deus com a música Restauração. Música tema dessa Semana de Santa e que traz uma mensagem que nos eleva a esse maravilhoso Deus que entregou a vida por nós. Cante com esse pensamento no seu coração, com esse pensamento de vida nova que foi dada por Cristo. Do amor, ele foi julgado.
mas ressuscitou e hoje vive, se entregou. Em Marcos 11, no versículo 12 e 13, temos o relato da figueira sem frutos. E no versículo 13 diz assim: E Jesus, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. A figueira não tinha frutos. Gostaria de pedir para vocês que estão nos assistindo fecharem os seus olhos para que nós possamos ir até Deus em oração. Querido Deus e maravilhoso Pai, hoje estamos aqui, ó Deus querido, fazendo transmissão do segundo dia, querido Jesus, da Semana Santa. Pedimos ao Teu Santo Espírito que esteja sobre cada um de nós. Pedimos ao Teu Santo Espírito que esteja sobre cada pessoa que esteja nos assistindo nesse momento. Pedindo para que Ele dê forças, ó Deus querido, para cada dificuldade que alguém esteja enfrentando. Quero pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus querido, e pedir que nos dê coragem e força, Senhor, para enfrentarmos os dias que estão na nossa frente. É o que eu te peço e te agradeço em Teu santo nome. Amém, Jesus. Boa noite você, meu amigo. Boa noite você, minha amiga, que nos acompanha nessa noite. Que bom que você está aqui junto conosco nessa semana de oração. Semana Santa. E hoje, no momento do testemunho, nós temos aqui um amigo muito querido nosso, Maico dos Santos. É um amigo que frequenta e é membro ali da Igreja do São Miguel. O Maico é uma pessoa muito alegre, um amigo nosso, muito amigo querido. E todo momento que você vê o Maico, ele está feliz, contente, rodeado ali de amigos, né, Maico? Amém. E esses amigos que estão com o Maico sempre alegre. Mas conversando com o Maico, ele me contou que nem sempre a sua vida foi assim. Conta para nós um pouquinho, Maico, como que era a sua vida antes de conhecer a Igreja Adventista? Como que era a sua vida antes de conhecer a Jesus, meu amigo? Pois bem, Júlio, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar falando. Espero que o meu testemunho pessoal ele possa estar motivando outras pessoas. Eu sempre tive dificuldade em relacionamentos, né? Foi devido a alguns traumas que eu tive quando criança, e isso acarretou no período de tempo, né? E eu tive a felicidade, né, de conhecer irmãos da igreja, onde eles me doutrinaram, né? Eu aprendi ali, através dos estudos bíblicos, né, as verdades bíblicas, e isso tem me ajudado muito no meu desenvolvimento como pessoa. E hoje eu tenho a felicidade de estar compartilhando com outras pessoas o que eu tenho aprendido, né? E colocando em prática, né? Que é o mais importante, né? O conhecimento, ele só é válido quando você começa a disseminar isso a outras pessoas, né? Legal. E assim, ó, conversando contigo, eu senti que você carrega contigo um sentimento muito forte, que é um sentimento de gratidão. Gratidão pelo que Cristo fez na tua vida, como você colocou, te ajudou a vencer as barreiras, as limitações, né? Tu tinha dificuldade ali, então, de relacionamento com as pessoas, né? E Cristo realmente foi o que te impulsionou a vencer isso. E quantos de nós também não nos sentimos limitados, temos aí, então, barreiras que nos seguram, e é importante entendermos que Cristo é capaz de nos ajudar a vencer. E esse sentimento de gratidão, Mike, que tu tens, eu sinto que você não guardou só para ti, né?
você quer levar as outras pessoas também. Esse Cristo que te ajudou, você não quer guardar para si, você quer mostrar aos outros. Conta para nós o que vocês, ali, você juntamente com a equipe da Igreja de São Miguel, vocês realizam, né, de trabalho, como um trabalho evangelístico. Vocês são muito fortes realmente nesse evangelismo. E o interessante é que o evangelismo alegre é um evangelismo assim, empolgante, né, que nos faz querer estar junto de vocês. Nos conta um pouquinho esse trabalho, Michael. Com certeza, a gente tem a felicidade de estar levando esse evangelho a outras pessoas, né? A gente se sente, assim, gratificado, né? Por estar podendo ajudar outras pessoas a conhecer esse Cristo, né? E a minha alegria maior é quando eu vejo a felicidade das pessoas, né? Quando a gente está fazendo um estudo bíblico, a gente está cantando um hino, a maneira de se expressar, as pessoas querem estar perto da gente, né? E normalmente a gente anda sempre juntos, né? Que é o mais importante, né? E a gente tem essa felicidade de estar contribuindo com que outras pessoas elas saiam daquela, digamos assim, daquela zona de conforto, eu diria assim, né? Não sei se é essa a expressão que eu deveria estar usando, mas mostrando que a gente tem, né, um Deus que é por nós, né? E isso faz com que a gente se alegre cada vez mais, né? E é muito importante a gente estar testemunhando e falando isso através hoje das redes sociais, né? Que também era uma dificuldade que eu tinha, e hoje eu tenho aprendido bastante, e a gente sempre vai estar aprendendo, né? Então, eu me sinto feliz por poder contribuir, né, com aquele pouco que eu aprendi, e eu tenho certeza que, às vezes, eu quero entrar num ponto, sim, que é importante, aproveitando a oportunidade, que quando a gente vai passar, né, algum tema para a pessoa, né, estou falando dos estudos bíblicos, né? Que às vezes o pouco que eu sei, de repente, é muito para aquelas pessoas, né? E eu me sinto feliz por isso. Realmente, Cristo ele nos empolga, Cristo nos motiva, né? E você é uma pessoa realmente bem empolgada e bem motivada e sonha, né? E se coloca na mão de Cristo ao ponto de ter planos futuros, né? Alçar voos mais altos. E o Michael me comentando, realmente achei muito interessante que o Michael ele tem um projeto que ele já iniciou esse projeto e quer desenvolver lá em Mato Grosso do Sul, é isso? Com certeza. Um trabalho evangelístico numa aldeia indígena, né? Achei bem interessante isso e realmente é um trabalho desafiador, mas quando algo que nos desafia, realmente se manifesta aí o poder de Cristo. Conta um pouquinho desse projeto, Michael. É interessante que cada vez, cada desafio, isso eu me sinto motivado, cada vez que eu estou à frente de algo que me deixa, eu vou dizer assim, sem muito visão do que vai acontecer, né? Mas o fato de a gente estar à frente ali e buscando, com um determinado tempo, a gente vai aprendendo, né, no decorrer da situação ali. E esse projeto, eu tive participando na Igreja de Iguatemi, né, em Mato Grosso do Sul. A ideia deles, junto comigo, né, é fazer com que seja implantada uma igreja dentro da aldeia indígena, né. Então, eu me sinto feliz por isso. A ideia principal é colocar um pequeno grupo e, a partir dali, as pessoas, né, com envolvimento, fazer com que isso cresça, né. E, a princípio, a ideia está no papel, né, já tem o recurso, enfim, mas a gente está trabalhando nisso. E cada vez que eu viajo, então, estou participando com o grupo lá, e isso me deixa muito feliz, né? Que bom. Com certeza vai dar certo, colocando sempre nas mãos de Deus, né? Michael, gostaria de agradecer a tua presença, gostaria de agradecer o teu testemunho, realmente é um testemunho que nos motiva, né? Nos eleva realmente a nos colocarmos nas mãos de Deus para trabalharmos do modo evangelístico, animado. O Michael ele usa muito a voz, né? O louvor a Deus como evangelismo, também compõe músicas também. Posso continuar usando esse dom que Deus te deu, posso continuar sendo esse jovem empolgante realmente na obra de Deus, né? E gostaria de te parabenizar e que tudo isso possa ser para a honra e glória de Deus. Amém. Nesse momento, o Michael tem uma mensagem, né? Falada e cantada para nós, então fique à vontade, Michael. Eu vou fazer um pedacinho aqui do hino, mas antes de eu cantar, eu gostaria de falar para os irmãos que estão nos vendo, né, através aí das redes sociais, né, que Deus ele tem um plano maravilhoso, né, nas nossas vidas, né, assim como Ele fez na minha. Espero que o que eu falei aqui motive outras pessoas também a conhecer esse Cristo, né, e fazer com que a nossa vida seja melhor, né, porque o cristão ele tem que ser feliz, né, e eu me sinto lisonjeado de poder estar contribuindo
e me sinto muito bem quando alguém se alegra, está perto de mim, e assim como eu me alegro estar com as pessoas, né? Quando eu falei ali no começo da entrevista, quando eu tinha dificuldade de falar com as pessoas e me isolava, né? Hoje eu me sinto feliz quando eu estou perto de alguém, que eu consigo conversar com alguém, e isso me traz muita felicidade. Amém, amigo. Obrigado. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem, ó Pai, amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem, ó Pai, amigos, atrás não volto nunca mais. Amém. Provai e vede. História de hoje: o descobrimento da graça. Eu sou o Kleber, moro aqui com a minha família na cidade de Rio Branco, aqui no Acre, e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Há aproximadamente 25 anos, eu decidi adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Eu tinha uma vida religiosa da forma que eu achava que era o ideal. Até que chegou um momento que eu comecei a sentir enfadado com aquela religiosidade e senti a necessidade de buscar algo que me motivasse mais. Comecei a contemplar a Jesus, reli os evangelhos, reli o Desejado, parábolas de Jesus, e descobri um Jesus que me fascinou. Na busca por conhecer a Jesus, eu descobri a graça. O que é descobrir a graça? É encontrar a felicidade na prática da religião. É encontrar prazer em comunicar Jesus para outras pessoas. E isso revolucionou a minha vida. Eu saí de um percentual de 5% de ofertas e hoje a minha empresa devolve 51% dos seus recursos para proclamar o reino dos céus. Isso foi influenciando também a minha família. E eu tenho o imenso privilégio de ter toda a minha família envolvida de forma efetiva, de forma intensa na proclamação do reino dos céus. Mas outras famílias também passaram a ser influenciadas na comunidade que eu frequentava, da igreja que eu frequentava. E hoje, na igreja do Santa Inês, no momento da adoração, acontece uma festa espiritual. Famílias que se prepararam em casa, espiritualmente, para este momento de adoração, vão, o pai, a mãe, os filhos e até netos, juntos fazer a oferta. Assim como era no passado. No passado, as famílias levavam o cordeirinho para o ofertório. E ali ia o pai, a mãe, em contrição, os filhos, iam seguindo então até chegar o momento de ofertar. A oferta naquele tempo remetia a Jesus, apontava para Jesus. Hoje, da mesma forma, o ato de ofertar nos aproxima de Jesus. Através das ofertas, nós estreitamos nossos laços afetivos com Jesus. E isso revoluciona a sua vida. A minha vida foi revolucionada através daí. Que privilégio que temos, como família, de vir até o altar do Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Hoje eu tenho motivação plena de dedicar a minha vida, dedicar os recursos, dedicar o meu tempo para que eu possa comunicar Jesus e levar a graça para outras pessoas. Eu tenho certeza que muitas famílias estão vivendo essa mesma experiência, porque a nossa igreja está sendo transformada. Ao participar da adoração através dos dízimos e das ofertas, você estará levando Jesus, você estará levando alegria, você estará levando salvação, você estará levando um modelo de vida para pessoas que vivem nos campos missionários onde você não pode ir. Provai e vede.
E agora eu os convido para este momento especial de adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor os abençoe. Porque tantos risos, qual é o motivo? Aparentemente está tudo errado. Tanta ironia de uma vez para o plano que ele mesmo fez. Tanto sangue santo a se esconder entre o choro triste de um homem. Deus, sangue do meu sangue, morto em minha frente. Meu Deus, como pôde? Deixe que eu morra contigo. Ah, se eles soubessem como eu sei, pois nasceste de mim, ó divino Rei. O bebê que em meu colo esteve, o seu voto antigo manteve. Por algum motivo, eles se esqueceram da promessa feita. Vou ver ressuscitado meu filho. Este corpo que agora o soldado ultrapassa com golpes de lança, pelo Pai será restaurado, eu sei, e ao terceiro dia o verei. Porque tantos risos, qual é o motivo?
Uma boa noite a todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus nesta Semana Santa. Muito feliz em poder estar falando da palavra do Senhor para você que está ligadinho com a gente aí e a sua família também que está assistindo ou os seus amigos. Obrigado por você ter enviado o link a algum amigo seu e ele estar compartilhando conosco da história de Jesus às vésperas da crucifixão. O tema da semana toda é Restaurados em Cristo e o tema de hoje, especificamente, uma figueira sem frutos. Se você não esteve assistindo com a gente ontem e nem assistiu a programação depois, eu sou o pastor Jonas Silva, eu sou o pastor de 9 igrejas adventistas aqui na região oeste do estado de Santa Catarina. Eu peço agora que você curve a sua cabeça, aí mesmo onde você está, assentado na sua casa ou no carro, em qualquer lugar que você estiver agora, vamos orar pedindo ao nosso Deus que nos abençoe com a mensagem desta noite. Oremos. Querido Deus e bom Pai, te peço, ó Deus, agora que o Senhor abençoe a mensagem desta noite. Abençoe também a cada uma dessas pessoas que estão conectadas. Pedimos ao Senhor iluminação do Teu Santo Espírito para o entendimento desta mensagem quando abrirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Curioso o tema desta noite, não é, meu amigo? Uma figueira sem fruto? Para que serve uma árvore que fora plantada e o agricultor ou a pessoa que plantou esperava que essa árvore desse fruto e de repente ela cresceu, deu muitas folhas e não deu fruto nenhum. Assim é com o povo de Deus. Para que serve o povo de Deus se o povo de Deus não der frutos? Para que serve um cristão se esse cristão não der fruto? E as aparências enganam muito. Nem tudo que parece é o que a gente ouve falar por aí. A figueira pode ser bonita, a figueira pode estar cheia de folhas, frondosa, mas quando você se aproxima dessa figueira, você percebe que ela não frutifica. E se ela não frutifica, não serve para nada. Bom, pegue a sua Bíblia agora, porque ontem eu pedi para que você pegasse a sua Bíblia e hoje eu vou pedir outra vez. Talvez, se você não está com a sua Bíblia perto de você, eu espero uns segundinhos até que você vá buscar a sua Bíblia. Ou então, se tem um amigo perto de você com a Bíblia, ou você tem a Bíblia baixada no seu celular, abre a sua Bíblia também. Hoje nós iremos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos. E estamos falando do capítulo 11. E nós iremos ler os versos 12, 13 e 14, e depois iremos ler os versos 20 e 21. Abriu a sua Bíblia? Bem aqui, acima do verso 12, está escrito na minha Bíblia, a figueira sem fruto. Eu acredito que na sua também deva estar escrito assim. Vamos ler então os versos 12 a 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora nós iremos ler os versos 20 e 21. E está escrito assim, acima do verso 20, o poder da fé. Leia comigo o verso 20. E passando eles pela manhã, veja que já era o outro dia, aí eles viram que a figueira secara. E ela secou desde a raiz. E o verso 21 diz, então Pedro, lembrando-se do que tinha acontecido no dia anterior, falou, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Pois bem, esta é a leitura do texto para a mensagem desta noite. Nós vimos aqui que um dia
Jesus passou e amaldiçoou a figueira. E no outro dia pela manhã, quando ele passou com os discípulos de novo, os discípulos perceberam que a figueira estava seca até a raiz. Veja também que a leitura nos indica que Jesus amaldiçoara essa figueira porque a figueira não dava frutos, ela era estéril. E foi numa segunda-feira pela manhã. Se você observar a narrativa aí do livro de Marcos, você percebe que no domingo teve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como nós falamos ontem pela manhã, e agora, segunda pela manhã, Jesus está passando com os discípulos quando ele se depara com essa figueira estéril, um dia depois da sua entrada triunfal em Jerusalém. Marcos 11, aqui, está registrando o fato e vai mostrar depois nos versos 20 e 21, conforme nós lemos, que os discípulos comprovaram que a figueira seca secou até as suas raízes. Ou seja, 24 horas apenas depois que Jesus tinha amaldiçoado, eles perceberam na terça-feira pela manhã, viram e puderam entender a situação. Vamos ver aqui cronologicamente para a gente não confundir. Domingo, Jesus desce para Jerusalém em sua entrada triunfal. Segunda-feira, pela manhã, ele passa com os discípulos, teve fome, foi à figueira, não encontrou frutos e a amaldiçoou. 24 horas depois, retornando com os discípulos, que dia seria? Terça-feira de manhã. Os discípulos comprovam então que a figueira já estava seca até as suas raízes. Um detalhe curioso para nós observarmos aqui, meus queridos, é que Mateus 21 também registra esse fato, mas o registro de Mateus vai ser de forma direta, sem esse tempo, sem esse ato de tempo de 24 horas, por duas razões. É que a narrativa de Mateus, ao escrever os fatos sobre Jesus, ela é temática, enquanto que a narrativa de Marcos, ao escrever os fatos sobre Jesus, é uma narrativa cronológica. Qual a diferença, pastor? É que Mateus não estava preocupado em dizer que, quando eles passaram na segunda-feira pela manhã, Jesus viu a figueira estéril e a amaldiçoou, e depois dar uma parada, narrar o que aconteceu na parte da tarde, quando ele entra no templo e vê que os sacerdotes e as pessoas ali do templo estão fazendo da casa de Deus uma casa de negócio e de comércio. Não, Mateus não narra isso. Mateus não se preocupa com a questão cronológica. Mateus se preocupa com a questão temática. Então, Mateus narra Jesus se encontrando com a figueira estéril e, consequentemente, Jesus amaldiçoando-a e ela ficando seca até a raiz. Quando nós lemos ali no livro de Marcos, observamos que Marcos não está preocupado apenas com a temática da situação em si. Marcos está narrando para nós, leitores, toda uma questão cronológica. Então, olhe para a sua Bíblia mais uma vez agora e observe que nós lemos os versos 12, 13 e 14, mas nós não lemos os versos 15, 16, 17, 18 e 19. Não lemos. Nós pulamos e lemos para os versos 20 e 21. Compreendeu? Então, se a gente não tivesse registrado no livro de Marcos esta questão dos versos 15 até o verso 19, a gente não saberia que naquela parte da segunda-feira ele ainda visitou o templo e quando ele visitou o templo, ele teve que purificá-lo. Então, nós observamos aqui, Marcos narra a purificação do templo logo após Jesus ter amaldiçoado a figueira. E na manhã seguinte, os discípulos viriam aquela figueira quando estivessem retornando e comprovariam que a árvore estava toda seca por causa da maldição de Jesus até as suas raízes. E Jesus, meus queridos, usou esses dois atos simbólicos aqui. Dos versos 12 a 14 e o verso 20 e 21, a figueira sem fruto. E dos versos 15 e 16, a purificação do templo. Esses dois atos simbólicos de Jesus ilustrou a condição espiritual de Israel, que era uma condição lastimável naquela época. Por fora, Israel parecia cheio de folhas. Por fora, o povo de Deus parecia frondoso, parecia uma árvore que chamava a atenção e que estava cheia de frutos.
Mas quando Jesus se aproxima do seu povo, desde ontem nós vimos isso, que ao olhar Jerusalém de cima, ele já chorou por saber a condição espiritual do seu povo. E quando Jesus se aproxima ali, percebe que Israel está corrompida, Israel não frutificava. No caminho por onde Jesus passava com os discípulos, é lógico que haviam outras árvores, mas outras árvores que não existiam folhas nelas. Se havia várias figueiras sem folhas, não havia como Jesus se dirigir àquelas figueiras. Mas aquela figueira, a única que chamava a atenção de Jesus e dos discípulos, era a única figueira que possuía folhas. E foi muito decepcionante chegar perto desta figueira, porque as outras árvores não possuíam folhas, logo, essas árvores não levantavam expectativas que fossem falsas para Jesus nem para os discípulos. Portanto, as árvores secas, elas não causam decepção. As árvores que estão cheias de folhas causam decepção. E encontramos aqui, de forma alegórica, dois grupos de pessoas: os judeus e os gentios. Os gentios sendo representados pelas árvores secas, sem folhas. E os judeus sendo representados pela árvore, a única árvore, verde, cheia de folhas, que dava uma expectativa de que tinha frutos. Mas foi frustrante observar assim. Na época de Jesus, os gentios, eles não produziam frutos. Então, era comum não esperar nada dos gentios. Eles nem folhas possuíam. Já esta figueira verde era uma figueira precoce. Ela tinha folhas que indicavam possuir frutos. E de todos os defeitos que o povo de Deus possuía, o defeito que Deus mais se sentia ofensivo era o da hipocrisia. Meus queridos, sigamos a Jesus para não sermos hipócritas. Precisamos ir ao nosso Mestre e sermos verdadeiros cristãos, sem querer mostrar expectativas que são frustrantes aos outros que não são cristãos. Quando nós seguimos a Jesus de fato, quando nós escolhemos estar do lado de Jesus, é porque nós já recusamos viver de aparências. E quer ver? Às vezes, nós cristãos vivemos muito de aparências. Nós falamos uma coisa e não vivemos esta coisa que professamos. Às vezes, nós cantamos tanto, vamos dar a mensagem ao mundo, e a gente não fala nem para um vizinho nosso sobre Jesus e nem para ninguém da família. Quer ver outro exemplo? Às vezes, nós cantamos sobre oração e nós não oramos nem 5 minutos por dia. Há cristãos que passam a semana toda sem dobrar os seus joelhos diante de Deus, abrir o seu coração e confessar os seus pecados. E vejam que para nós cristãos parece ser bem mais cômodo procurarmos ao Senhor nosso Deus quando os problemas chegam a nós. No dia a dia, nós não estamos desenvolvendo este prazer de falar com o nosso Mestre. Quer ver outro exemplo? Nós falamos tanto do céu. E às vezes o local onde a gente mora parece mais um inferno. Tem vizinhos que olham para alguns cristãos e dizem assim, para ser crente como eles, eu não quero. Como a gente precisa viver mais aquilo que a gente prega. Parecemos com o povo de Deus lá naquela época. Eles diziam que eram de Deus e na realidade não estavam representando a Deus como deveriam representar. Meus queridos, outro ponto interessante que observamos aqui na palavra é que Jesus poderia ter usado o seu poder de amaldiçoar aquela figueira para fazer com que aquela figueira desse fruto. Não poderia? E alguns comentaristas bíblicos e alguns outros críticos da Bíblia dizem assim, por que ele não usou esse poder que ele tinha de divindade para fazer com que aquela figueira produzisse figos, ao invés de dizer, ninguém jamais coma de ti nenhum fruto?
E alguns chegam até a dizer que Jesus falou assim porque estava irado com a nação israelita na época. Mas Jesus nunca provocou nenhuma maldade. Jesus nunca produziu nenhum dano de sofrimento a nenhuma das suas criaturas. Jesus nunca procedeu nenhum motivo que fosse por algum motivo indigno. Tudo que Jesus fez tinha um propósito em tê-lo feito. Tudo que Jesus realizou foi com um motivo em especial. Aliás, esta foi a única vez, salvo ou com exceção daqueles porcos que foram afogados ali, quando ele ordenou que os porcos saíssem do rapaz, e os porcos foram e morreram afogados. Com exceção desta parte, foi que Jesus usou o seu poder miraculoso para destruir uma parte da natureza, que foi essa figueira estéril. Mas essa circunstância mostra uma explicação satisfatória, com um propósito em específico por Jesus ter realizado este feito. É que os líderes da nação confirmariam, naquele mesmo dia, a decisão de rejeitar a Jesus como sendo o Messias deles. Por isso que a profecia diz que Jesus veio para aqueles que eram seus, e esses seus não o receberam como Deus. Naquele mesmo dia em que Jesus amaldiçoou a figueira, os líderes da nação judaica comprovaram que eles secaram espiritualmente. E Mateus, no capítulo 23, verso 38, afirma que naquele mesmo dia o céu rejeitou aquele povo como sendo o povo de Deus. Jesus, então, quando olha para a figueira e a amaldiçoa, Jesus está dando uma lição mais que pedagógica, mais que ilustrativa para os discípulos que o seguiam. Jesus queria ensinar duas lições importantes com essa atitude. E a primeira lição que eu falo para os irmãos é que Israel falhou como povo de Deus. Israel não estava mais produzindo frutos. A figueira secou. E Israel secou desde a raiz. E, meus queridos, que triste que é observar quando alguém deixa de produzir frutos para o Mestre. Que triste é observar quando um cristão perde o seu propósito de cristão. Que triste é observar quando tem alguém que está dentro da igreja, mas está definhado em fé. E você pode observar que quando alguém está dentro da igreja e seca espiritualmente, geralmente esta pessoa está iniciando a sua sequidão pela raiz. E aqui a gente entende como o processo da raiz de um cristão, como as suas bases bíblicas, a sua fé, a certeza naquilo em que crê. E quando o cristão perde a sua base, perde a certeza do que crê, com certeza ele seca, ele definha, ele morre espiritualmente. E o segundo ponto que Jesus quis mostrar, ele queria ensinar aos discípulos a fé. Nós não lemos aqueles versos quando ele purificou o templo, mas nós lemos os versos quando ele retornou na terça pela manhã com os discípulos e os discípulos viram a árvore. E Marcos, aliás, ele registrou para a gente quando a gente leu aqui, que quando Pedro viu, disse: mestre, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou e secou até a raiz. E Jesus na hora disse assim: tenham fé em Deus. O que Jesus estava querendo dizer com isto? Ele diz e ele sabe por que está dizendo. Ele faz e ele sabe por que está fazendo. Nós não sabemos de nada e nem entendemos nada. Mas quando ele diz, ele cumpre o que prometeu. Quando Jesus purificou o templo, no mesmo dia em que amaldiçoou a figueira, ele chamou ali: vocês são como um covil de salteadores. Ou seja, Jesus estava usando de forma metafórica ali o templo. Eles utilizavam o templo como fachada para os seus pecados e para a sua hipocrisia. Outro ponto
é que nós não podemos ser iguais a eles. Jamais a gente deveria estar usando o nome de cristão ou o templo de Cristo como fachada para esconder os nossos pecados ou sermos hipócritas. E daí, meus queridos, nós concluímos assim. Nós precisamos examinar a nossa própria vida e nos consagrarmos a cada dia para com o nosso Deus, para que nós possamos dar frutos. Precisamos dar frutos, sermos mais amáveis com as pessoas. Precisamos ser mais obedientes à palavra do Senhor. Precisamos ter mais comunhão com o nosso Deus. E aí nós teremos a cada dia vida. Se estivermos ligados nele, nós teremos vida. E vida em abundância. Nós precisamos ser mais sinceros. Precisamos ser mais verdadeiros. Com Jesus no nosso coração, conseguiremos fazê-lo. Nós precisamos ter fruto para alimentarmos a alguém que precisar de nós. Nós precisamos levar esperança às pessoas da nossa casa primeiro e depois aos nossos amigos, nossos colegas, no ambiente de trabalho. Precisamos abençoar as pessoas com as quais nós nos aproximamos. Foi para isso que Deus nos chamou, para que fôssemos cristãos e levássemos bênçãos aos demais irmãos. Não basta ser cristão. Não basta ser cristão apenas pela aparência das roupas, ou do corte de cabelo, ou como alguém queira definir o que é ser cristão. Não basta ser cristão estereotipado de uma vida de santidade por fora. E por dentro, na realidade, negar a Jesus quando estamos rejeitando amar um semelhante nosso. Alguém que está precisando da nossa ajuda. E Jesus nos chamou para segui-lo. Jesus nos chamou para servir aos outros. Vivemos uma vida de fé quando confiamos neste Deus maravilhoso em tudo. E às vezes nós passamos uma imagem. Falamos, fazemos, trabalhamos. Os outros enxergam só o nosso exterior, as nossas folhas verdes, que para todos parece que estamos vivendo espiritualmente muito bem. No entanto, você sabe da sua situação verdadeira. Só você e Deus sabe a sua verdadeira essência, o que você tem passado. Deus sabe de tudo. Cuidemo-nos para não sermos cristãos estéreis como aquela figueira foi. E nesta Semana Santa, todas as noites, lendo a palavra do Senhor, nós entendemos que Ele quer restaurar a nossa vida. Ele quer mudar quem nós somos. Ele quer mudar a nossa essência. Ele quer fazer de nós cristãos que deem frutos. Nós precisamos dar frutos. E se nós chamarmos os nossos amigos para assistir à programação durante esta semana, já estaremos dando frutos como cristãos. Levante a sua mão agora, na sua casa, onde você está. Se você sabe da sua situação, se você sabe o que você tem passado, se você sabe da sua essência e se você sabe daquilo que você tem dentro de você que ainda incomoda você, porque você vê que pode estar entristecendo o Espírito Santo de Deus, levante a mão aí na sua casa. E ao levantar a sua mão, Deus está olhando do céu, porque Ele quer restaurar a mim e a você. E neste momento agora, ao invés de sermos árvores secas ou árvores apenas com folhas verdes e sem frutos, nós vamos rogar ao nosso Pai do céu que Ele coloque na nossa vida frutos. Frutos para que quando Jesus passar e nos enxergar, Ele veja em nós frutos, o seu fruto, o fruto do seu Espírito, jorrando e sendo doado para os outros que dele necessitar. Se você quer ser uma pessoa restaurada, fique com a sua mão erguida, para que Deus possa abençoar a mim e a você. Obrigado, querido Deus e Pai, porque o Senhor tem poder, força
e pode realizar um milagre na nossa vida. Há muitas pessoas assistindo este culto nesta noite e que essas pessoas sejam restauradas pelo Senhor. Que o Senhor faça de nós cristãos que demos frutos. Que o Senhor faça de nós cristãos que tenhamos, ó Pai, alimento para dar àqueles que de nós necessitam. Precisamos ser cristãos que alimentem. Precisamos ser cristãos que tenham conteúdo do céu para dar a esta sociedade que está fracassada, necessitada de auxílio, de proteção. Nós precisamos distribuir para os outros, como cristãos e filhos teus, aquilo que eles estão clamando: ajuda, socorro, companhia e auxílio nessas horas tão difíceis. Restaura o nosso viver. Te pedimos por Jesus. Amém. Agradecemos mais uma vez por você estar conosco compartilhando essas mensagens poderosas de Deus para nós. Para você que está interagindo conosco, enviando seus pedidos de oração e mandando as suas mensagens no chat, muito obrigada. Muito obrigada por seus comentários. Obrigada, Anderson Quintino, abençoando a nossa programação. Deus te abençoe. Obrigada, Jonas Soares, Pablo, Josiene, José Sandrila do Amarante. Obrigada, Cíntia, Marilene, Neuci, a Eclair Ferreira também, que acompanhou a nossa programação de Cuiabá, no Mato Grosso. Obrigada. Eclair, seu Auri também, obrigada. Quanta gente, que maravilha, né? Deus seja louvado por essa noite, por isso, por estar todo mundo conectado conosco. Maristela Correia hoje pediu oração pelo Célio, filho do Aurélio. A Laurence pediu oração pela Noeli, que está com Covid. Nós estaremos orando sim pela Noeli. Nós estaremos orando pela Sandra, a Sandra Testa, que também está acometida do Covid. Daniel, nós estamos orando pela família da tia Ede, que Deus possa dar forças a todos vocês, coragem. Arcere Melo, também nós estaremos orando por você, Arcere, que Deus possa agir fortemente na tua vida, tá? Jesus bate na nossa porta, na porta do nosso coração, todos os dias, todos os dias. Que nós não esperemos para aceitar a caminhada com Jesus e que nós sejamos figueiras que deem frutos. Não esqueçam de se conectar conosco amanhã. Nós estaremos nesse mesmo horário, às 8 horas, com a programação, estaremos esperando por vocês. Que Deus possa abençoar vocês nesta noite. Lembrando que a Igreja Adventista não está realizando cultos presenciais, como costumeiramente fazia nos últimos anos. Nossa igreja tem capacidade, só aqui na parte da nave principal, mais de 300 pessoas. E nós não estamos realizando com cultos presenciais. A gente mencionou no começo da programação de hoje que só ontem, no Brasil, 3.251 pessoas morreram. Aqui pertinho de Fraiburgo, Catanduva, um senhor fugiu do hospital apavorado, não queria ser entubado, o pavor tomou conta dessa pessoa, o município lá, a vigilância sanitária, as autoridades tiveram que socorrê-lo, acalmá-lo. Então, a gente vê, irmãos e amigos que acompanham, estamos numa batalha. E nós temos que orar muito a Deus, pedindo misericórdia e que Ele oriente as nossas autoridades e as pessoas que estão envolvidas e a nós também, para que tomemos cuidado. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muitas pessoas nos comentários pedindo oração por um parente, por um amigo, por um conhecido que está com Covid. A situação está ficando bastante preocupante em todos os sentidos. Não aparece tantas mortes se compararmos com o número de habitantes no Brasil, mas cada pessoa que deixou de viver é uma vida que importa, sim. Importa para os seus amigos, para os seus familiares, para todos que o conhecem.
que não haja mais mortes, ó Deus. Se for realmente a vacina que venha a trazer a solução, orienta as autoridades, tanto autoridades do governo como autoridades sanitárias da saúde, para que, orientados pelo Teu Espírito Santo, possam realizar esse trabalho que com certeza há de trazer um pouco mais de esperança e tranquilidade. Mas, acima de tudo, ó Deus, nos vacine com o Teu sangue, pois foi o Teu sangue derramado na cruz que nos trouxe a possibilidade de restauração. Se alguém que acompanhou a programação tem dificuldades para aceitar o Teu amor, toca com o Teu Espírito Santo, mostra para essa pessoa, ó Deus, que existe sim cura, existe restauração, existe um grande restaurador e Jesus Cristo é especialista em restaurar. Jesus é especialista em casos perdidos. Por isso, ó Deus, nos perdoe, nos abençoe, nos dê uma boa noite de descanso e nos traga de novo aqui amanhã para juntos, com as pessoas que hão de acompanhar pela internet, mais uma programação que com certeza ajudará a restaurar vidas, famílias, pessoas e trazer de novo a dignidade para tanta gente que está aí preocupada, sem saber o que fazer. Te pedimos isso, não porque merecemos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite para você e amanhã a gente se encontra às 8 horas da noite no Facebook IASD Central Fraiburgo.